Fala galera, beleza? Vamos para nossa aula de envelope, um indicador muito bom, muito eficiente, mas que deve ser utilizado da forma correta, embora exista algumas variações e adaptações, vocês podem estar fazendo também com esse indicador, tá? O primeiro ponto a gente entender é que o indicador envelope, ele nada mais é do que o conjunto de uma linha superior com uma linha inferior, onde nós temos média móvel mais média móvel vezes um coeficiente que é variável, sendo essa a linha superior. A linha inferior nós já teremos aí média móvel mais média móvel vezes coeficiente que também é variável. Colocando isso na prática, a gente clica com o botão direito do mouse, inserir indicador e digitamos então envelope. O indicador envelope é um indicador de volatilidade. Vocês vão clicar no gráfico, vão dar OK e nós teremos então o envelope aqui. Na utilização dele pro day trade, vamos utilizar aqui o gráfico do Infut, que é a série histórica, para a gente poder ter um ajuste melhor, já que o envelope, por ser manipulável, variável, nós temos que definir alguns pontos para que ele tenha uma certa eficiência em certos tipos de ativo. Então a configuração pro índice não é a mesma que vocês irão utilizar para uma ação em um tempo gráfico maior. Aqui, por exemplo, estamos no tempo gráfico diário, mas nós vamos utilizá-lo no tempo gráfico de 5 minutos, onde essa configuração padrão vai deixar as linhas inferiores e superiores do envelope bem distante dos preços, o que realmente vai trazer para a gente aí a interpretação de um parâmetro bem desequilibrado em relação ao gráfico. O que a gente vai ter que fazer? Fazer uma calibração desse indicador. Percebam que já foi carregado, mas ainda não apareceu no gráfico. Por quê? Porque ele está bem distante. Olha lá onde eles estão, ó. Tá vendo? Então, olha o tanto que ele está distante da região do gráfico. Dessa forma, fica inviável fazer day trade utilizando esse indicador. O primeiro passo é dar 2 cliques em cima do nosso indicador de envelope e fazer a configuração dele mais próxima possível do gráfico, de forma eficiente, tá? Geralmente eu gosto de utilizar o período de 21, um período a mais não vai fazer diferença, mas no backtest que eu tenho feito há tempos atrás, quando geralmente eu utilizava mais constante esse indicador, eu utilizava o 21 de cálculo exponencial com um desvio médio de 0,50. Olha a diferença que dá no gráfico a gente utilizando essa configuração. Após isso a gente faz a aplicação e dá um OK. Voltamos então com o zoom aqui, tá? E agora a gente começa a ter uma interpretação mais clara do nosso envelope. Vai ser uma estratégia com não tantas entradas, mas que vai dar pra gente uma boa métrica ali de alvo, né? Aqui por enquanto nós estamos trabalhando só com o envelope, tá? Existem duas estratégias comumente utilizadas com o indicador envelope. A primeira a primeira estratégia mais utilizada pelo envelope é o método de excesso de preços, ou seja, regiões de suporte e regiões de resistência, basicamente falando, onde o mercado rejeita, né, e acaba regredindo a uma certa região. Para isso é importantíssimo a gente fazer a inclusão de uma média móvel, para que a gente tenha uma regressão média mais confiável e mais fácil de ser atingida, tá? Vamos fazer a inclusão aqui, inserir indicador e vamos tentar fazer a inclusão da nossa média móvel dentro do gráfico com um período de 9 períodos para uma operação bem mais rápida, tá? Vamos deixar ela aqui no cálculo exponencial. Vamos modificar a cor dela. Geralmente eu utilizo na cor branco porque ela serve para mim juntamente com as outras médias como um start, né? Uma carta branca para compra e para venda. Mas nesse caso, como nós estaremos utilizando
em uma outra estratégia. Eu vou deixar ela na cor fúcsia para a gente poder ter uma visibilidade maior dela. Perfeito? O que é que vai ser importante para a gente, interessante para a gente utilizar esse padrão, essa padronização do indicador envelope, pessoal? Um outro detalhe importante, utilizar o volume financeiro vai agregar mais confiabilidade nos movimentos criados dentro do envelope. Essa configuração de 0.50 ela vai trazer para a gente uma segurança maior, só que bem menos entradas. Se eu quero um envelope com mais operações, eu vou ter que jogar o 0.30. E aí eu vou trazer mais exaustão. Porém, vai ficar muitas entradas e isso vai facilitar a quantidade de stop que a gente pode tomar. Tá? Aqui, por exemplo, nessas exaustões, a gente teria tomado stop, já já vocês irão entender por quê. Já nesse dia, teria sido várias entradas aqui, com regressão à média, né? Com um stop curto, que vocês também irão entender o porquê. Porém, aumenta-se o número de operações, aumenta-se o risco. E o nosso intuito é trabalhar pouco e produzir muito. Então vamos trabalhar com um percentual de 50. Perfeito? Qual que vai ser o nosso maior objetivo até então, pessoal? Se vocês observarem aqui o nosso desvio padrão que está sendo calculado, média móvel mais média móvel mais coeficiente superior para nos entregar esse retorno do envelope, vocês vão compreender que ele serve para a gente para ser utilizado como o primeiro método de excesso de preços. A média móvel é a segunda estratégia que nós iremos chamar de método da média, tá? A aplicação prática dessa estratégia, juntamente com o volume financeiro, ela é bem simples, eficaz, com risco menor que um retorno. Então, funciona de forma tranquila e sem muita preocupação. O que a gente vai precisar fazer é saber conduzir alguns tipos de operações, tá? Principalmente quando o mercado der o primeiro método para a gente. Qual que é o primeiro método? É o método do excesso de preço. O que é o excesso de preço? Traduzindo, é a rejeição ou a exaustão. Aqui nesse momento, por exemplo, após o engolfo que nós tivemos aqui, o mais sensato a ser feito é aguardar a formação da vela em que toca na linha inferior, né, do envelope, e então abrir uma posição no fechamento da vela, certo? Fechamento da vela e o meu stop abaixo da mínima. Teríamos um stop minúsculo com a primeira parcial na regressão média. Regressão à média é a nossa média móvel de 9 períodos exponencial. Aqui teria dado uma entrada. Mas isso não é contra a tendência? O que é tendência para vocês? É o que vocês têm aprendido no YouTube, com pessoas que leram livros e adaptaram e readaptaram e mexeram e chamam isso de tendência? Não. O criador de tendência, chamado Charles Henry Dow, nos ensina que uma tendência primária dura anos, enquanto uma secundária entre 6 meses e 1 ano, e uma tendência terciária, que é considerada as marolas, dura em média 3 meses. Então isso aqui nada mais é do que um pequeno ruído dentro de uma tendência terciária, o que não prevalece ou não se sustenta por vários meses, dias ou semanas. Correto? Tirem o conceito de tendência, sendo que o próprio criador, o próprio cara que modernizou a análise técnica, nos diz que isso não é uma tendência porque não estamos em um tempo gráfico maior. Outro detalhe importante que nós devemos levar em consideração é que Charles Henry Dow nos ensina a trabalhar em tempos gráficos maiores. Se uma tendência terciária, que é a menor, considerada a marola em movimentos do mar, ele dura em média 3 meses, significa que uma operação de 5 minutos está muito distante de ser uma tendência. Concordam comigo? Caso discordem, vocês podem questionar os ensinamentos, os 6 fundamentos de Charles Henry Dow, porque foi ele que criou. Perfeito? Então o que nós queremos aqui? Deilson, não seria mais fácil a gente fazer uma venda aqui e buscar até o envelope?
também pode ser uma adaptação dessa estratégia. A questão maior é como você vai saber se realmente ele vai chegar até aqui. Sendo que o envelope, existem duas modalidades de operação. O primeiro, excesso de preço, que também é conhecido como exaustão. O segundo, regressão à média, ou seja, método média. O que eu quero fazer aqui? Uma compra. Acabei de fazer uma compra nessa região, coloco o meu stop em uma média de 50 pontos abaixo da mínima, certo? E aí, no fechamento, a regressão média, busco 280 pontos. Encerrei 80% da minha operação aqui, deixo 20% da minha operação se eu estiver com mais contratos. Como assim, Davidson? Você está deixando bagunçado, cara. Entrei com 10 mini contratos, coloquei meu stop loss aqui embaixo, dando uma média aí de 100 pontos, certo? E coloquei meu alvo aqui em cima, vendendo 8 mini contratos. Depois que eu vender 8 mini contratos, eu vou ficar com 2 minis lá embaixo aberto. Pego esses 2 minis e jogo para o meu break-even, para o meu 0 a 0. Se o mercado romper média, a média aqui para cima, eu vou ter uma grande chance de carregar esse contrato até o próximo excesso de preço. Caso não, volta e estopa no 0 a 0, mas eu garanti o lucro de 8 contratos, ou seja, 80% da minha operação foi para o bolso. Novamente o mercado volta a recuar aqui, só que dessa vez deixa um pavio muito longo, o que nos sugere uma operação contra o risco-retorno. É um retorno minúsculo de 125 pontos de gain para um risco de mais de 200. Então não é uma operação viável. Nem toda operação é uma boa operação. Perfeito? Pegando todo esse exemplo, lembrando que isso aqui é uma análise de um período em que nós estamos totalmente lateralizados. Olha só, tá vendo? Totalmente lateralizado. Mas também é um momento bom, porque se a gente conseguir pegar o melhor ponto possível, o melhor timing possível, a gente vai conseguir carregar muito bem. Imagine, por exemplo, uma entrada como essa, onde o mercado veio criando o excesso de preço, chegou aqui, fez o fechamento. Perfeito? Minha regressão à média são de 180 pontos. Eu vou avaliar o risco, que vai dar 184 pontos. Não vale a pena porque está no mínimo 1 para 1. O mercado foi, não entrei porque o risco-retorno não valia a pena. Mas agora o fechamento foi perto da minha linha inferior, me dando um risco de 84 pontos para um retorno de quanto? 220 pontos. Aqui já valeria a pena o meu risco-retorno. Colocaria o stop aqui embaixo da minha mínima e carregaria essa operação até a regressão à média, soltando 80% nessa região e carregando o restante caso aconteça o rompimento da média de 9 períodos. Ficou fácil a interpretação? Não é uma estratégia difícil. Mas, Davidson, e o volume? Onde entra nisso? Combustão e exaustão. Se eu tenho aqui uma vela com um corpo longo, porém um volume inferior às demais que vinha trazendo, eu começo a ter o que nessa região? Uma absorção, primeiro ciclo de Wyckoff, correto? Obviamente, se o volume cai enquanto o mercado cai, perde-se combustível para continuar caindo, o que nos favorece a ideia de que o envelope está tendo um coeficiente seguro para nossa compra e regressão à média. Basicamente, o cálculo que se utiliza nessas regiões, nessas zonas do nosso envelope, ele é definido para a gente poder ter uma noção em percentuais e sempre aguardando uma regressão à média. É como a famosa curva de Bell, aquela curva que tem o primeiro estouro, ela é super agressiva, mas em poucos tempos, em poucos minutos, horas ou dias, ela regride a média. Tudo isso acontece também com o mercado. Por quê? O mercado ele é exagerado. Então, quando ele sobe de forma demasiada, ele tende a regredir a média. Mas a média ela não é um coeficiente fixo, ela é variável. Então nós temos um reajuste bilateral, tanto da média quanto do mercado, correto? A média vai acompanhando o mercado e exatamente por isso que se torna uma estratégia eficiente, porque eu tenho uma regressão à média muito simples, tá? É uma regressão à média muito simples. Recapitulando, meu time de entrada sempre próximo
ao fechamento. Quanto mais perto da band, do envelope tiver o fechamento, mais será o meu retorno em troca de um risco pequeno. Vamos avaliar aqui uma outra. Pessoal, obviamente isso é gráfico parado. Eu quero que vocês não saiam por aí operando 100% sem terem feito um backtesting antes. Isso seria de forma negligente da parte de vocês e até mesmo leiga, né? Ninguém sai colocando dinheiro real para operar esses tipos de operações que não conhecem ainda, não tem confiança, sem ter feito um backtesting antes. Aqui nesse outro exemplo nós tivemos o primeiro método do envelope sendo aplicado, que é o que? O excesso de preço. Tivemos combustão, onde o volume acompanhou o movimento, mas olha a vela de exaustão, dando para a gente um fechamento, porém com um pequeno problema, risco maior que retorno até regressão média. Isso é um problema em muitas vezes com as operações que nós iremos utilizar, tendo a média de 9 períodos de forma exponencial, porque é uma forma mais rápida para dias laterais. Então, sempre que nós temos dias como nós temos recentemente, a de 9 exponencial vai servir de forma mais segura. Sempre que nós tivermos mercados mais tendenciosos, nós podemos utilizar uma média de 12 períodos exponencial. E aí sim, meu risco já compensa para o retorno, tá? Então vamos pegar um mercado tendencioso aqui, onde a gente consiga ter. Olha, por exemplo, esse dia com o primeiro método, né? Davidson, e quando a vela furar o desvio inferior, o que eu vou fazer? Nesse momento aqui, olha só, eu não vou entrar aqui porque ela estourou a exaustão. Pode ser duas coisas dando indícios para a gente aqui. Uma forte exaustão para reversão de movimento ou algum fator externo influenciando o mercado a romper essa região e continuar caindo. Resumidamente, pode ser uma notícia ou um horário, tá? Quais são os horários que a gente evita entrar na operação quando nós estamos operando essa estratégia? O horário das 10h30, que é um horário de alta volatilidade pela Dow Jones. 10h30, coloquei 10 horas. E o horário de 12h30 também, porque é um horário que o mercado fica muito lateralizado e ele perde eficiência, já que nós precisamos de no mínimo 2 métodos, né? São os 2 tipos mais comuns de operação, tá? Que é a regressão média e a exaustão de preço, perfeito? Então esses seriam os 2 horários. Eu costumo fazer sempre as minhas operações até no máximo às 14 horas, quando eu estou com muito tempo livre. Mas o ideal mesmo é você encerrar até meio-dia suas operações, perfeito? Ah, Davidson, mas deu à tarde, eu estava livre, eu peguei. Não tem problema, desde que você faça e pare, não fique insistindo em várias operações, correto? Aqui nesse outro exemplo, seria um pouco mais difícil a gente pegar esse tipo de operação, porque a média já está muito próxima à regressão média, tá? Davidson, eu vi que na operação que você fez, você não utilizou a regressão média, cara. Você tirou ela. Por quê? É uma forma que eu utilizo, utilizando apenas o meu primeiro método, que é o método que eu acabei de falar para vocês, onde a gente tem um excesso de preços ou uma exaustão. Aí eu adaptei do meu jeito, onde eu utilizo padrões de reversões em regiões de excesso de preço. Aqui, por exemplo, eu tenho um inside juntamente com uma confirmação desse inside em um momento bem propício, olha só, onde uma vela com forte volume foi facilmente rejeitada por uma vela sem volume. Característica básica de exaustão. Por quê? O mínimo, se fosse combustão,
era para que a próxima vela continuasse caindo, mesmo que o volume fosse inferior. Agora, um volume menor conseguir rebater uma vela grande, um Marubozu, com um volume superior, é um sinal claro de exaustão em uma região de excesso de preço, certo? Meu ponto de compra seria aqui e meu stop loss seria aqui. Perfeito? Sempre embaixo da linha inferior ou sempre em cima da linha superior. E o meu alvo? Eu teria duas formas para poder fazer as minhas realizações aqui. A primeira é, com 150 pontos, eu realizaria uma parcial e o restante eu tentaria carregar até o mais próximo possível do desvio superior. Perfeito? Um outro time bacana de entrada também teria sido aqui. Olha só, uma vela gigantesca novamente, às 10 e, na verdade, é essa mesmo. Essa vela foi a vela de que horas? Das 10h30, a vela da Dow Jones. Então essa vela a gente não entraria. Mas após essa vela, reparem que a gente teve pequenas velinhas de exaustão, né? Não teve uma característica de continuação. O risco retorno fica excelente. Solto uma venda com stopzinho em cima da minha linha de envelope e vou carregando 150 pontos. Eu solto minha parcial e carrego até o máximo que for possível. Davis, carregar de que forma? Você vai jogando barra barra, porém corpo longo, não barra barra, corpo pequeno. Ou seja, se o meu stop estivesse aqui, eu desceria para essa, depois dessa aqui eu desceria para essa e então seria estopado aqui. Perfeito? O que daria um total de entrada até o stop de 123 pontos para um stop de 117 pontos. Ficaria 1 para 1 risco-retorno. Mas o mercado aqui ainda continua consolidado. Vamos pegar um mercado mais tendencioso, um mercado bem mais propício para a gente, né? Você não precisa querer pegar toda a reversão do mercado. Você só basta querer pegar uma pontuação fixa que você consiga dar uma retomada forte. Aqui já foi no período da tarde, deu um padrão de reversão também, tá vendo? Ó, em cima aqui do último desvio, dava para ter pego, tá? E aqui para trás a gente já não teve nenhum toque. Olha como o mercado esteve ruim por bastante tempo, né? Ó, muito ruim mesmo, tá? Aqui teria dado um outro ponto pra gente. Aqui teria dado um excelente ponto de entrada, porque basicamente aqui deu pra gente, a gente pode considerar ele um inside, né, de 80% da vela anterior, um ponto de venda exatamente aqui, com stop minúsculo de 144 pontos para um retorno aí, ó, os primeiros 150 pontos já ia nessa vela e o restante teria dado para sair mais ou menos nessa vela aqui, 332 pontos. Ah, Alex, vou pegar uma entrada por dia? Depende, vai ter dia que você vai pegar bem mais. Olha esse dia aqui, por exemplo, ó, tá? Uma outra variação para a aplicação dessa estratégia é fazer sempre uma entrada com stop fixo. Sempre que tocar na linha, você vender já com stop de 100 pontos. E um alvo de 100 pontos também. Risco retorno de 1 para 1 é um risco maior, mas a assertividade também é grande. Davidson, está tendo dificuldade, eu quero me expor a um risco maior. Reduz. Vamos trabalhar com um percentual de 0,30. E aí no 0,30 você vai ter bem mais oportunidades, porém um risco bem maior de estar tomando stop. Volume começou a regredir, chegando próximo a um desses desvios. Fiquem atentos, espere a vela gatilho, faça a entrada, proteja-se acima da linha e faça ou a regressão à média ou faça a execução com 150 pontos e tente ir barra barra defendendo para os próximos movimentos. Se eu fosse utilizar esse envelope para ações, aí ele se torna uma maravilha, porque a gente pode utilizar ele no 3,5 para um gráfico diário. E aí a gente consegue pegar vários movimentos de exaustão. Olha só, 3,5 ficou pouco. Vamos jogar o de 5.
5 a gente já tem um pouco mais de clareza, né? Fica um pouco mais fácil. Petrobras está bem despadronizado do envelope, olha só. Bem despadronizado. Vão existir ativos que vocês vão ter que procurar a configuração exata para poder caber dentro do envelope. Vamos num 7,5 para ver. Ó, um 7,5 já pega melhor, né? Um pouquinho melhor, níveis de exaustão de preço, tá? Mas isso vai depender muito de ativo para ativo. Olha, por exemplo, aqui Magalu. Ó, Magalu já trabalha bem dentro do 7,5, tá vendo? Ó, respeitando bem mais, né? Ó, bem mais, olha lá. Tá vendo? Bem mais. Então vai depender muito de ativo para ativo, tá? Mas eu geralmente gosto de utilizar um envelope para day trade no índice. Então eu utilizo ele sempre nessa configuração de 0,50 para um gráfico intraday no índice, justamente para pegar os melhores pontos possíveis. Cara, essa entrada salva o dia, essa entrada salva o dia, essa entrada salva o dia facilmente. Então, façam um replay dessa estratégia, testem, façam um backtesting, que eu tenho certeza que vai ser mais uma estratégia para vocês poderem estar incrementando na biblioteca de conhecimento de vocês. É uma estratégia bem funcional, bem eficiente. Obviamente tem outras, tem uma outra variação onde você trabalha com stop envelope, ponto envelope, que é a inclusão de mais um envelope. Vou ensinar para vocês aqui também, incluindo mais um envelope. E agora a gente faz uma redução para região de stop. Em 0,50, 0,70 eu tenho então o meu destaque para stop, tá? Sempre que der a exaustão, eu vou ter o primeiro desvio aqui e vou ter o segundo, onde possivelmente seria meu stop. Como que eu vou agora lucrar com isso, já que o meu stop vai ficar um pouco maior, Davidson? Quando ele ficar um pouco maior, significa que o coeficiente calculado está dando mais volatilidade para a gente, ou seja, uma probabilidade maior de violinada. Significa que eu posso pegar isso daqui e calcular um risco de 1 para 1. Ou seja, posso pegar aqui, se meu stop ficaria aqui embaixo com 280 pontos, eu vou buscar no mínimo 280 pontos para cima. No mínimo, tá? No mínimo. E para ficar mais saudável ainda o seu risco-retorno, você pode fazer a inclusão de uma média móvel, onde o seu período será maior, com um cálculo aritmético. Dessa forma, ponto de entrada, stop. Ponto de entrada, né, abaixo da linha meu stop, loss 290 pontos, alvo 441. Ó, entrada, o outro envelope superior já está me mostrando a região de stop, stop acima dele. Entrada, recuou até a minha média, saí com 231 pontos, tá? Então eu posso estar utilizando essa outra variação também. Outra variação também que vocês podem estar utilizando é o rompimento médio para a abertura de posição. Olha quantas estratégias a gente pode ter com dois indicadores. Sempre que houver rompimento da média de 14 períodos, a aritmética, que é um pouco mais fiel do que a de 9 períodos, com volume, nós teremos um gatilho. Compra aqui, stop aqui. Onde eu busco, alvo aqui. Mas e se não chegar lá, Davidson? 100 a 150 pontos é a minha execução parcial para proteger parte do lucro. Sempre, 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 sempre. Aqui, isso aqui é um rompimento de média? Não. Olha o volume disso aqui. Eu não tenho força. Isso aqui é um rompimento de média? Sim. Olha o volume disso aqui. Bem maior do que os anteriores. Certo? Ponto de venda, stop, alvo. E aí a mesma coisa vocês podem ir utilizando com os outros para trás. Aqui, tive um rompimento, volume meio considerável, comprei, stop, alvo. É uma estratégia até bem mais simples, tá?
vai se assemelhar muito com quem utiliza aí bandas de Bollinger, né? Mas a diferença é que as bandas de Bollinger têm um cálculo voltado mais para os canais de Dawson, enquanto o envelope é calculado média móvel mais coeficiente, que é variável. Perfeito? Pessoal, eu espero que tenha ajudado essa estratégia de coração mesmo. Peço que vocês façam um backtest. E se vocês tiverem dúvidas, comentem aí no vídeo. Vou fazer o máximo para estar ajudando vocês totalmente de graça. Se vocês tiverem interesse em conhecer outras estratégias com outros indicadores, eu já estudei muitos indicadores de forma profunda, não somente se baseando no indicador gráfico aqui, mas toda a matemática por detrás, toda a álgebra aplicada que existe por trás de cada indicador. E a minha especialidade são bands, né? São as VWAPs. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o preço médio ponderado ou algum indicador, seja ele oscilador, seja ele rastreador de tendência, eu posso estar ajudando vocês, beleza? Fica a dica, façam um teste e vejam se vocês gostem. Obviamente, existirão os dias de loss e para isso vocês precisarão ter uma gestão de risco e uma gestão de operações. Não fazer mais do que 3 operações em um dia é uma gestão bem bacana para vocês poderem se manter psicologicamente bem estáveis. Bacana? Fiquem com Deus, é isso aí. Até a próxima, tamo junto.